Quando um cara desse calibre aqui tá top 3 no mínimo da NBA nos últimos vários anos, se prepara para deixar o time dele, todas as outras 29 franquias vão botar a mão na cabeça e vão começar aqui e perguntar: será que a gente faz uma oferta? Será que a gente tem o que é suficiente para fazer uma oferta para convencer o Milwaukee Bucks? Claro que eu tô falando de Giannis Antetokounmpo. A internet afora já tá começando, né, a discutir para onde ele vai, onde ele quer jogar, onde que ele seria de fato essa peça que só falta ele para competir por um título. Tem vários lugares possíveis, vários lugares que fazem também, poderiam fazer ofertas que beneficiariam o Milwaukee Bucks. A gente não pode esquecer que o Bucks detém o contrato do Giannis, eles não podem fazer uma troca ruim só de gratidão ao Giannis também, eles têm que planejar já o futuro deles a partir do momento que o Giannis sair. Vamos ver então lugares possíveis, lugares prováveis, lugares que estão sendo especulados por aí. Muitos têm se falado, tá, do New York Knicks como lugar que o Giannis gostaria de possivelmente jogar e um lugar que, obviamente, ele agregaria muito um time que já é competitivo e ficaria ainda mais impressionante com a chegada dele. Toda estrela que muda de time olha para lá, né, como um mercado extremamente atrativo, e o Knicks tem condições, sim, de fazer uma troca possível de acordo com as regras salariais da NBA. Não é só nem essa combinação de jogadores, tem algumas combinações possíveis que bateria salário para fazer a troca ser uma troca realista. Porém, por outro lado, Nova York não é essa franquia que nesse momento tem um capital de draft, né, de escolhas de draft futuras que seriam ainda atrativas para uma equipe em reconstrução. Tem pouquíssimas aqui escolhas, de fato, que são escolhas boas. Tem uma escolha aqui do Wizards, mas que é protegida até a pick 10, eles não recebem. E, de fato, mesmo essa escolha de 2030 e essa escolha de 2026, não apenas eles não conseguem enviar, elas teriam seu swap, né, uma troca de posição com o Bucks, mas também a gente tem que pensar que times que já são competitivos e que se tornariam ainda mais competitivos com a chegada do Giannis, as trocas que envolvem picks desse time são menos prováveis, porque são escolhas que provavelmente vão ser escolhas baixas na loteria do draft. Um time com Giannis dificilmente vai ser um time com um desempenho ruim, dificilmente vai ser um time que vai escolher alto no draft. Então, tá muito veiculado, né, Nova York como um destino possível. Vamos ser realistas, é muito improvável. Eles não têm esse jogador jovem também para enviar numa troca para fazer os olhos do Bucks o quê? Brilhar. Tá se falando também muito de Miami Heat. Eles estão já, né, de olho no Giannis há muitos anos já. É o sonho de consumo do Heat. E é um lugar que também é muito atrativo para estrelas irem lá jogar. Tem também algumas combinações possíveis de jogadores, só que eles vão ter que enviar nessa troca salários como do Andrew Wiggins, como do Terry Rozier, dois jogadores que, assim, não interessa nada, zero pro Milwaukee Bucks ter esses caras como nomes para reestruturar o time deles. Então, precisaria também de ativos de draft. Miami, como o próprio Knicks, não é esse time que tem lá um plantel de escolhas de draft futuras que vão realmente fazer o Knicks olhar para lá como uma oferta atrativa. De novo, muito provavelmente não é um lugar realista de se fazer uma oferta nesse momento, a não ser que alguma coisa aconteça aí nos próximos meses. Não tem aquele jogador jovem que vai, de fato, fazer os olhos do Milwaukee Bucks brilhar. Então, assim, são dois lugares que estão sendo veiculados, né, por aí, como destinos que o Giannis até gostaria de jogar, mas muito provavelmente eles não têm condições de fazer uma oferta a nível das outras que a gente vai ver aqui. Começando por essa, do Houston Rockets, é um time que está sendo também bastante especulado como um destino realista. Eles têm algumas combinações de jogadores possíveis, né? Eu fiz até esses 4 aqui, mas uma troca muito provavelmente teria que envolver o próprio Jalen Green, né? Eles têm jogadores jovens, como o Jalen Green, como o Jabari Smith, que são jogadores já atrativos para um futuro de reestruturação do Bucks. E eles têm também, sim, ativos de draft. Estão aqui recebendo nos próximos anos escolhas de vários outros times, que é muito interessante. Se você é um time que vai fazer uma oferta pelo Giannis, você tem muito provavelmente que ter no seu recebimento futuro de escolhas de draft escolhas que você vai receber de outras equipes, justamente porque as suas muito provavelmente vão ser escolhas pouco valiosas. Então o Rockets tem ativos sim para fazer uma oferta convincente para o Bucks, mas eu vou fazer um parênteses aqui rápido. Vamos pensar também em como seria o Giannis já nesse elenco desses times nos próximos anos. Obviamente
Knicks já é um time forte, ficaria ainda maior. O Heat tem condições de fazer um time competitivo, claro, com o Giannis lá. Rockets também seria um time, obviamente, já é um time que foi bem nessa temporada. Claro que com a chegada de um jogador desse calibre, iria ainda melhor. Mas, parênteses, qual que é a questão desse time para o futuro? Eles já são um time defensivamente muito forte, tá? Mas muito, muito forte. Eles têm problemas o quê? Ofensivamente na criação de arremessos. E por melhor que seja o Giannis Antetokounmpo, ele não é esse cara como é, por exemplo, só mencionando o nome de criação de arremesso, um Stephen Curry da vida. Ele não é um cara que cria poderio ofensivo de arremesso com essa facilidade. Um time com Alperen Sengun, Amen Thompson e o próprio Giannis Antetokounmpo é um time defensivamente bizarro, mas é um time com problemas, sim, para atacar. Mesmo que eles reestruturem o resto do elenco, indo atrás de arremessadores, indo atrás até de um outro armador que não o Van Vliet, mesmo assim, eu sinto que o caminho para o sucesso do Rockets não precisa passar por aqui. Pode ser simplesmente desenvolver as peças jovens que eles têm agora e ficar de olho e entender melhor qual que é esse tipo de jogador que eles podem ir atrás para de fato beneficiar a construção de elenco que eles já têm no futuro, no presente e para o futuro. Eu não acho que essa troca tem que acontecer para o Rockets. É um destino possível, é um destino veiculado, mas eu, pessoalmente, no que eu entendo de basquete, não acho que precisa ser essa movimentação. Não acho que o Rockets precisa estar desesperado, mas eu acho que tem times por aí que tem que começar já a pensar com um nível de desespero um pouquinho maior. O Cleveland já caiu, né, nesses playoffs. Obviamente, uma chegada de um jogador desse calibre seria bizarra para o futuro desse time. E eles têm essa peça, principalmente Darius Garland, que pode ser vista, né, pelo time do Bucks como, um jogador jovem que já tem um potencial altíssimo, pode ser um cara que vai ajudar a reconstruir o time para o futuro. E Cleveland tem algumas ativos de draft também para fazer essa troca. Não são muitos, a maioria das picks que eles têm são deles, de fato. Então, estamos entrando aqui no campo da especulação, porque seria muito absurdo, muito legal de ver um time com Mitchell, Mobley e Giannis. O Cleveland precisa se reestruturar, mas eu também não acho que é um lugar que o Giannis realmente vai querer jogar, não acho que é a melhor oferta que pode ser feita. Mas vamos especular, né? Agora, falando em times que já são fortes e podem fazer um movimento arriscado ainda para o futuro deles, eu vou falar para vocês que dinastias não se formam sem arriscar. Não se formam sem arriscar. Isso aqui, para acontecer, a gente tá falando de um futuro em que provavelmente o Thunder não foi campeão dessa temporada da NBA, tá? Se eles forem, de fato, vencerem esse título, muito provavelmente eles não vão fazer uma mudança tão drástica no elenco deles, porque não faz sentido. Mas, que time poderia ser, né? Com todas as peças muito boas que esse time já tem em várias posições diferentes, um time que teria, né? Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo, obviamente. Seria um time muito forte. E o Thunder, isso que é doido, já é um time dos mais fortes da NBA e tem condições sim de fazer uma oferta muito, muito atrativa. Podem mandar para lá tanto o Holmgren, que eu botei aqui nessa troca, quanto o próprio J-Dub, Jalen Williams, seriam peças que o Bucks receberia com braços abertos, né? Peças que podem ser já o pivô da construção futura aí do Milwaukee Bucks nos próximos anos. E eles têm também, sim, a gente sabe, e não são poucas, tá? São muitas escolhas que eles vão receber de outros times, que é justamente esse ativo de draft que eu acho que é o ativo mais valioso. Escolhas de outras equipes que não a sua, de fato, seria esse pacote de troca que mais beneficiaria o Milwaukee Bucks. Tem que passar, muito provavelmente, por uma estrela jovem que já tem potencial para estruturar a franquia do Bucks para o futuro, e também ativos de draft que seriam principalmente ativos de outras equipes. Poderia ser essa uma troca um pacote de troca dos melhores aí que o Bucks poderia receber. E obviamente não precisa falar do que o Thunder faria com o futuro deles. Muito provavelmente estaria montando uma dinastia. Falando em dinastia, né? Esses dois juntos, a gente tem que falar de dois dos melhores jogadores da NBA atualmente já, e dois dos melhores jogadores da NBA, muito provavelmente, nos vários anos seguintes. O Spurs tem condição de fazer uma oferta muito boa pelo Giannis, tá? Eles já têm aqui no plantel deles jogadores jovens, tem o Stephen Castle, que já é novato do ano,
É um cara que talvez não seja de fato um franchise player para o seu futuro, mas é um cara que pode ser segunda, terceira opção aí de um time candidato a título nos anos futuros, sim. E eles têm, claro, agora, depois desse sorteio do draft, a escolha número 2 do próximo draft. E tem também escolhas de outros times, principalmente do Hawks, que é um time que não dá para descartar como selecionando alto nos próximos anos, né? Já teve a escolha número 1 do último draft, né? Então, o Spurs tem sim essa junção que eu já falei do Thunder, de um jogador jovem para já ser uma estrutura sólida para o futuro e escolhas muito valiosas de draft também no futuro. É um time que pode muito bem fazer uma oferta convincente para o Bucks. Isso aqui é uma realidade possível, tá? Esses dois juntos. E para mim também seria um caso de, independente de quem você tem que mandar embora, esses dois juntos têm condição já de montar uma dinastia também para os próximos anos de NBA. E para finalizar, já falei disso aqui um pouco no vídeo de ontem, né? Esse mundo também é possível, principalmente depois do que aconteceu, né? Com o sorteio do draft, com o Dallas Mavericks tendo a pick número 1 do draft. Tem algumas combinações possíveis de jogadores enviados para o Bucks para fazer essa troca acontecer. Claro que nenhum desses nomes aqui são nomes atrativos para o futuro. O que é, de fato, uma moeda de troca muito forte é a escolha número 1 desse próximo draft já, desse draft com o Cooper Flag, que é um dos prospectos mais hypados dos últimos anos. Então o Dallas tem sim uma oferta muito forte para fazer. E a gente sabe, né, que a gente tem que respeitar o valor teórico, pelo menos, de um time com Giannis, AD e Kyrie Irving, embora esses últimos dois tenham problemas. O Giannis também tenha tido problemas de saúde nas últimas temporadas. Na teoria, esse time é, sim, um dos competidores mais firmes para os próximos títulos da NBA, sim. Então, gente, tem muitas coisas que podem acontecer, muitas coisas interessantes. O futuro de muitas franquias está em jogo, sim. Loucuras podem acontecer. Me diga você, o que você acha que vai acontecer? Qual o time que você acha que o Giannis encaixaria melhor? Qual time que não seria uma boa ideia ele ir? Que time de fato vai poder fazer e vai acabar fazendo uma oferta que vai convencer o Milwaukee Bucks? Deixa no comentário aí o que você acha. Deixa também o seu like se você gostou do vídeo. Todo dia tem coisa nova saindo no De Tabela. Fique de olho e um abraço, até mais. É nóis!